Senhor, até 7 vezes? Jesus falou assim, não até 7. 70 vezes 7. Sempre. Faça as contas da matemática. Dá 490. Se formos usar só a matemática, divide 490 pelas horas do dia, pelos minutos. Significa que você, a cada 3 minutos, você deve perdoar o teu algoz pelo mesmo pecado que ele cometeu. Jesus, o senhor está falando sério nesse assunto? Pedro tinha um irmão chamado André. E Pedro era rapidinho. Pedro era intenso. Como dizia nas histórias, né? Não se usa mais essa configuração, né, de temperamentos, né? O colérico, aquele sanguíneo, mas dentro daquela concepção antiga, né? Ele era um sanguíneo. O André era um fleumático. O André era um devagarzinho. O André tinha que ser manivelado. Pedro tinha que ser segurado. E André tinha umas encrenquinhas, dizem os historiadores. E Pedro falou assim, mas esse meu irmão aí, Senhor, até 7 vezes, não. 490 vezes, se você for pela matemática. Aí Jesus, então, entra numa história aqui, que é a partir do versículo 23. Ele vai contar a história desse, é uma parábola desse credor incompassivo. E aqui está algo extremamente importante para nós conhecermos. O quão fomos amados por esse querido Senhor. Os primeiros versos, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui está a nossa história, irmãos e irmãs. Aqui está a história de uma humanidade caída, de um homem perdido, de um homem sem esperança alguma, que tinha uma dívida impagável diante de Deus. Esses 10.000 talentos, para vocês terem uma ideia, tem até anotação aqui. Cada talento. Estão entendendo que essa passagem da Bíblia está dizendo que somos nós que temos uma dívida impagável? Deus, Jesus Cristo, deu a vida por nós. Nós temos que dar a nossa vida para Ele. É isso. Só que dar a vida para Ele é ter a vida eterna nele. É ter um corpo glorificado, como Ele. É muito maravilhoso, senhores. Por isso que não ameis o mundo. Antes disso, nós vamos ver depois, mas deixa eu adiantar. Na época do Senhor Jesus, então a moeda corrente diária era o denário. Você tinha um denário? Então você trabalhava um dia, oferecia um dia de serviço, você ganhava um denário. Um denário. Você trabalhava uma semana, os 7 dias, fosse corrido, 7 denários. Agora, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento. Agora vamos fazer as contas. 10.000 talentos são 10 milhões, ou perdão, são 60 milhões de denários. Isso equivaleria que ele deveria trabalhar 60 milhões de dias para pagar a dívida. Ou seja, uma dívida impagável. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Esta é a nossa história. Cada um de nós aqui nascemos como esse devedor aqui. É esta a realidade que nós nos encontramos. Nós não temos condições de pagar uma dívida.
Não temos. Essa dívida, então, foi paga por aquele que disse lá naquela cruz do lado: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Põe essa conta sobre mim. Quem pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, irmãos? Jesus naquela cruz. Isso não é amor? É profundo amor. É profundo amor. Pai, perdoa-lhes. Este gesto, esse primeiro brado, é que de fato estabeleceu-se o quê? A nossa perfeita aceitação diante de um Deus poderoso. Irmão, irmã, você e eu nascemos com 10.000 talentos de dívida diante de Deus. Uma dívida impagável. Impagável. E é interessante aqui, até permite-se pensar no texto, né, que quando o servo vai diante do seu senhor, ele fala assim: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha noção do que ele estava falando. O senhor nem levou em conta esse assunto. Ele, o senhor, não levou em conta o que ele falou, mas o seu coração bateu forte de compaixão, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Simples assim. Uma dívida que era impagável. Essa é a sua história, essa é a minha história. Você tem certeza que o Senhor Jesus Cristo pagou toda o débito, toda a dívida que você tinha diante de Deus? Nós nascemos assim. Se não tem, a hora é de olhar para esse Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor pagou a minha dívida. E ele pagou quando ele disse: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Mas é interessante a sequência da história, hein? Vocês já leram, com certeza. Vamos colocar os olhos aqui, a partir do versículo 27, estamos em Mateus 18. A partir do versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Que história é esta, queridos irmãos e irmãs? Vejam que a dívida desse conservo era uma dívida de 100 denários, correspondia a 3 meses de serviço, perfeitamente pagável. Significa o quê? Que todos os pecados abaixo desse pecado maior, do qual nós somos justificados, 10.000 talentos, todos os pecados que cometem contra nós, ou que nós vamos cometer contra outros, não tem um valor maior do que 300 denários. Significa o quê? Que são pecados perfeitamente perdoáveis. Totalmente perdoáveis. É isso que a Bíblia quer ensinar. Não há desculpa. Agora, quando nós enroscamos, como o conservo aqui enroscou, ele, diante daquele, o servo enroscou com o seu conservo. Diante daquele conservo que ele devia essa pequena monta, não quis pagar o que ele fez, mandou todo mundo para a prisão. E depois chegou ao conhecimento do Senhor essa atitude dele. Ele falou assim: não, pode prender ele, lançar e colocá-los diante dos verdugos. Sabe quem são esses verdugos, irmãos?